Olá, eu sou o Leandro Paixão e você está no canal O Verdadeiro Evangelho. Vamos dar continuidade à série A Farsa da Volta de Jesus. E vou voltar à mesma tecla com o mesmo capítulo 24 de Mateus, porém em versículos diferentes, pegando o início, para que alguns não venham falar que a gente pega texto pela metade sem um contexto. Pois bem, primeiro você se inscreva no nosso canal, você curta a nossa mensagem, dá um like e compartilha, galera, para que nós possamos crescer e editar cada dia mais vídeos esclarecendo a mentalidade das pessoas que estão presas na religião. Pois bem, o capítulo 24 do livro de Mateus, quando você pega o versículo 1 e 2, Jesus ia saindo do templo e os apóstolos mostram a Jesus toda aquela estrutura, aquela coisa bela que era o templo. E Jesus fala que ali não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E quando você chega do versículo 13 e diante, você começa a perceber que a volta de Jesus não seria para os nossos dias, e sim para aquela época. Por quê? É fácil. Vamos ler a partir do versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram, dizendo: quando ocorrerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Essa foi a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. Então, a partir de agora, Jesus começa a responder os discípulos dizendo o seguinte: então Jesus lhe revelou: cuidado que ninguém vos seduza ou vos engane. Note que Jesus está falando diretamente aos apóstolos. Cuidado para que ninguém vos seduza. Cuidado para que ninguém vos engane. Engane a quem? Engane aos 12 que estavam ali com ele. Então isso mostra que a volta de Jesus não seria para nossos dias, e sim para aqueles dias. Vamos continuar. Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós quem? Eles, os apóstolos, os 12 que ali estavam ouvindo a mensagem. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia, não vos desesperareis. Todavia, não vos. Quem que não deveria se desesperar? Os apóstolos, os 12, e não nós em nossos dias. O texto é claro, não vos desesperareis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Então note que seria para aquela época. E aí ele continua: porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Vamos continuar. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então ele vos entregarão para seres afligidos e condenados à morte. Note que Jesus mais uma vez usa a expressão: eles vos entregarão. Ele vos entregarão. Aí eu pergunto mais uma vez: quem que ia ser entregue? Quem? Os apóstolos, os 12. O texto não está falando para nós, para que nós venhamos entender de que Jesus ainda vai voltar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos entender o que o texto está passando e não querer trazer o texto para os nossos dias, forçando para criar heresia, como a igreja vem fazendo até o dia de hoje. Então eles vos entregarão para seres afligidos e condenados à morte. E sereis, quem que seria? Os 12, eles que estavam ali ouvindo o sermão de Jesus. E sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Quem eram os seguidores de Jesus naquela época? Os 12. É óbvio, o texto é claro. São os líderes que fazem ficar escuro, com suas interpretações obscuras, maliciosas, mentirosas. Versículo 10. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo.
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado como testemunha a todas as nações. E então chegará o fim. Então note que Jesus está alertando os apóstolos que aqueles acontecimentos seriam para aquela época e não para os nossos dias. Aí você pode até questionar, mas o versículo 14 vai dizer que quando o evangelho fosse pregado no mundo inteiro, chegaria o fim. Então cadê o fim? Você acha mesmo que o texto está falando do fim do mundo? Porque Paulo diz lá em Colossenses que o evangelho foi pregado em todo o fim do mundo. Como também está escrito em Romanos, que o evangelho foi pregado a toda a criatura. Todo mundo ouviu do evangelho. Então por que o fim não chegou? Porque na verdade, Jesus não estava falando do fim do mundo. Porque em Eclesiastes, em Provérbios, em várias passagens diz que o mundo não tem fim. A terra continuará para sempre. Mas ele estava falando do fim da grande tribulação. O fim do sofrimento. É isso que o texto está falando. E não tem nada a ver com nossos dias. Tudo aquilo seria para aquela época. O texto é claro, o texto é evidente. As pessoas com suas malícias que distorcem o texto, querendo trazer para os nossos dias com suas interpretações maliciosas. Entendeu? Deu para entender aí? Líder religioso, você que pega o texto para fazer lambança, para fazer cambalhota, você que pega o texto para fazer malabarismo. Eu classifico vocês como os mágicos da Bíblia. Por que os mágicos da Bíblia? Porque vocês pegam a Bíblia para fazer malabarismo. Vocês pegam a Bíblia para fazer mágica. Vocês querem de toda forma que o texto fale aquilo que o texto não fala. Por isso que vocês são mágicos. Vocês querem fazer aparecer aquilo que não existe no texto. Então eu espero que isso tenha ficado muito claro. A volta de Jesus não é para os nossos dias. Gerações vai, gerações vêm, a terra continua para sempre e muitos continuam sendo enganados, esperando Jesus voltar, e Jesus não irá voltar.